Tudo bem? Estamos aqui no nosso espaço virtual, voltado para o estímulo de ensino e aprendizagem. Hoje nós vamos gravar a nossa aula de Química número 2. A aula passada nós ressaltamos a importância da matéria, né? A importância da química no cotidiano, né? Deixamos claro a diferença entre um químico profissional e uma pessoa comum que realiza atividades químicas. Ambos promovem atividades químicas, mas um com metodologia científica, outro sem metodologia científica. Essa é a diferença entre o químico e uma pessoa, né, que pode ser considerado um químico porque promove atividades químicas, mas não profissionalmente. E ressaltamos os 3 estados da matéria, sólido, líquido e gasoso. Hoje nós vamos ver como que essa matéria se organiza na natureza, como ela forma as moléculas, as substâncias, como que ela se transforma, ela passa por infinitas transformações, ok? Bom, alunos, eu quero ressaltar para vocês o seguinte, que a nossa química moderna, ela começou a ser divulgada como ciência a partir do século XVIII, a partir de 2 grandes nomes, Antoine Lavoisier e John Dalton. Esses 2 grandes nomes, eles deixaram 2 leis, 2 enunciados muito simples de suas observações, né, de suas leis. Uma é a seguinte: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Antoine Lavoisier. Ou seja, a matéria ela passa por infinitas transformações. Você não pode destruir matéria e nem energia. A matéria ela se transforma, a água vira gelo, gelo vira água, a água, suas moléculas, né, reagem com outras substâncias formando nova composição química, dando origem a outro material e assim sucessivamente. E nós temos toda a matéria é formada por partículas indivisíveis chamadas átomos, John Dalton, enunciado de John Dalton. Então toda a química que nós temos hoje no cotidiano, toda a teoria, né, química que nós temos hoje no cotidiano é a partir dessas 2 leis. Então nós podemos dizer que Antoine Lavoisier e John Dalton são considerados os precursores da química moderna, são os pais, né? Vamos dizer assim que essas 2 enunciados são as leis básicas de tudo aquilo que a gente conhece na química do cotidiano moderno hoje. Então vamos lá. Bom, toda matéria é formada por átomo. O que é o átomo? O átomo é a unidade básica da matéria, essa é a definição melhor que nós encontramos, tá? Dizem que o átomo ele é indivisível, mas ele já pode ser dividido, porque nós tivemos uma bomba atômica que foi nada mais, nada menos do que fissão nuclear, divisão do núcleo atômico. Então ele já pode ser divisível. Nós temos tecnologia para isso. Claro que não processo natural. Eu já ouvi dizer em livros didáticos antigos que o átomo era a menor partícula da matéria. Outra teoria que também está em desuso. Por quê? Porque nós já temos partículas menores que o átomo. Então, a melhor definição é o átomo é a unidade básica da matéria. Assim como a unidade básica de uma casa é o tijolo, assim como a unidade básica do ser vivo é uma célula, o átomo é a unidade básica da matéria. Como que é a estrutura do átomo? Tá? Vamos ressaltar aqui a estrutura do átomo. Como que o átomo aparece na natureza? O átomo é formado por núcleo e eletrosfera. Essas 2 regiões são regiões, tá? Porque contém partículas, partículas nesse local. Então eu posso considerar como região. O núcleo, ele é formado por prótons e nêutrons. E a eletrosfera é formada por elétrons. Ok? Elétrons, está aqui. Essas partículas subatômicas, né, que são menores que os átomos, ela ocupa essas regiões. Então, no núcleo nós temos 2 partículas, nêutron e próton, e na eletrosfera nós temos os elétrons. Essas partículas elas têm carga. Então, por exemplo, prótons têm carga positiva. Todo mundo sabe disso. Alunos do 6º ano, já vi apostila do 6º ano em algumas escolas, trazendo a estrutura do átomo. Tá? O elétron,
O elétron tem carga negativa. E os nêutrons, né? Nêutron tem carga zero. Zero. Bom, como seria uma ilustração, né, aqui para a gente ilustrar a estrutura do átomo? Eu tenho um núcleo aqui central, tá? Vou denominar como positivo, tá? E você tem uma eletrosfera aqui com seus elétrons que giram ao redor do núcleo. Então aqui você tem o núcleo e aqui você tem a eletrosfera. Essa seria o modelo atômico mais aceito na atualidade, tá? Depois, quando nós vamos dar uma aula específica só falando de átomos, nós vamos falar dos modelos atômicos propostos, né, por outros cientistas na era moderna, na química moderna. Mas esse modelo atômico é o mais aceito hoje, núcleo, né, formado por prótons e nêutrons e eletrosfera, tá? A questão é o seguinte, como que seria visualizando a estrutura do átomo, tá? Para a gente visualizar. O núcleo seria uma melancia, tá? Você pega uma melancia e coloca ali no centro do campo do Maracanã, só para a gente ter uma noção. O elétron, você vai pegar um caroço de feijão e vai colocar no anel superior e colocá-lo para girar numa órbita circular ao redor dessa melancia no anel superior do Maracanã. Isso seria a estrutura do átomo. Essa distância aqui, a menor distância entre o núcleo e a eletrosfera, seria a distância da melancia no meio do campo do Maracanã ao anel superior. É mole? Já imaginou a distância que não é relativamente comparada com o átomo? Tá? E o elétron, ele tem massa desprezível em relação ao núcleo. Toda a massa do átomo está concentrada no núcleo. E nós vamos explicar para você por quê. Bom, como nós estávamos dizendo, a estrutura do átomo, núcleo, eletrosfera, núcleo, prótons e nêutrons, tá? E eletrosfera negativa formada por elétrons. A massa do átomo está toda concentrada no núcleo atômico. Por que isso acontece? Porque um próton é igual a 1840 elétrons. O que quer dizer isso, Luiz Caio? Como assim? Quer dizer que para você obter um próton, você precisa de 1840 elétrons. O elétron acaba tendo massa desprezível em relação ao peso atômico. Quer ver só? Você pega uma melancia, de 3,5 kg, 4 kg, né? 5 kg, e você põe sobre a balança. Você vai pegar um caroço de feijão e vai adicionar, após a melancia, você vai adicionar um caroço de feijão. Você vai perceber que ao adicionar o caroço de feijão, a balança não vai alterar o valor numérico do peso, da massa da melancia. Por quê? Porque o caroço de feijão, ele é praticamente desprezível em relação à melancia, ele não gera peso. Então, o elétron é a mesma coisa. Comparado com o núcleo atômico seria a melancia e o elétron seria um caroço de feijão, né? Proporcionalmente. Então, toda a massa do átomo está concentrada no núcleo. Se a massa do átomo está concentrada no núcleo, então nós podemos dizer que a massa atômica, ela é igual a prótons mais nêutrons. Prótons mais nêutrons. Bom, gente, como é que seria o núcleo, tá? Eu disse para vocês que o elétron seria um caroço de feijão girando em uma órbita circular ao redor, né, no anel superior do Maracanã, ao redor de uma melancia centrada no campo. Como que seria o núcleo? Você vai pegar uma lata de tinta, dessas de 18 litros, e enche de concreto mole, tá? Pega o concreto ali, você acaba de fazer um concreto, quando ele está mole ainda você enche. E você coloca bolas de bilhar nesse concreto. Bolas de bilhar, certo? Ao adicionar bolas de bilhar nesse concreto, aquela massa, espera aquela massa endurecer, aquela massa vai ficar dura, com as bolas de concreto agregadas nelas.
A massa cinzenta é o neutro. As bolas de bilhar, né? As bolas de bilhar agregadas ao concreto pode ser considerado os prótons, ok? Então, dentro disso, a massa atômica é igual a prótons mais nêutrons. Toda a massa do átomo está centrada no núcleo. Bom, como que seria, né? Vamos pegar na tabela periódica para a gente ter uma noção de como que isso funciona. A tabela periódica, ela traz, né, cada elemento ela vem num quadradinho, tá? Mais ou menos assim. Então, vamos pegar aqui um elemento, tá? Ele tem um símbolo letra maiúscula e letra minúscula, né? Aqui vem o nome dele, ok? E aqui vem uns números, ó. Aqui vem um número, geralmente é aqui no meio ou aqui, ó. Aqui vem um número e aqui vem outro número, tá? E aqui vem uma numeração, ó. Só que essa numeração aqui vocês não precisam se preocupar agora, nós vamos falar dela depois, tá? Então, essa é a ilustração que a tabela periódica traz para você do átomo. O que são esses números? Qual a interpretação, né, química que eu dou para esses números? Bom, primeiro, 26, esse átomo aqui, ele tem 26 prótons. Isso aqui é o número atômico dele. Tá? O número atômico é considerado o RG do átomo. Por quê? Porque se eu mudar esse número de 26 para 27, eu passo a ter um outro elemento químico, eu já não tenho mais ferro. Então o número atômico ele pode ser o CPF ou o RG do átomo, que é o número de identificação dele. Na tabela periódica você vai ver dois elementos químicos diferentes, tá? Com massas iguais, é possível você ver isso, mas você nunca vai ver dois elementos químicos diferentes com o mesmo número de prótons, com o mesmo número atômico. Por quê? Porque o próton define a atividade química do átomo. Depois nós vamos ver por quê. E nós temos aqui 56 unidades de massa. De massa atômica. Ok? E toda a massa do átomo está concentrada no núcleo. A massa 56 é igual a prótons mais nêutron. O próton é 26. Então, quantos de nêutron eu tenho? Ó, 56 é igual a 26 mais nêutron de N. Tá? Qual é o número que somado a 26 dá 56? N vai ser igual a 30. Então, esse átomo tem 30 nêutrons. Então, o número de nêutrons é a diferença entre a massa e o número atômico, o número de prótons. Ok? Então, pessoal, a cara do átomo, né, a estrutura do átomo é exatamente isso. Núcleo, eletrosfera. Núcleo é formado por prótons e nêutrons. Eletrosfera negativa gira ao redor do núcleo com suas subpartículas chamadas de elétrons. Ok? Agora, nós vamos ver a configuração do átomo em moléculas. Bom, falamos agora há pouco da estrutura do átomo, né? E agora nós vamos ver como que a matéria ela se reestrutura, né? O átomo era a unidade básica, nós mostramos para vocês como que é a organização atômica, né? Com sua eletrosfera, núcleo, prótons e nêutrons, né? Então agora vamos ver como que a matéria se organiza. A matéria começa com a unidade básica, que é o átomo, tá? Deixa eu fazer de uma outra cor aqui para ficar mais legível. A matéria começa com uma unidade básica, que é o átomo. O átomo se organiza, se une com outros átomos, formando moléculas. Então, a união dos átomos é moléculas. As moléculas se organizam, se unem, formando substâncias que são puras, né? Toda substância é pura, substâncias puras. Depois nós vamos classificar a substância, na próxima aula de química, nós vamos fazer uma classificação de substâncias simples, substância composta, mistura homogênea, mistura heterogênea, tá? E as substâncias se unem formando misturas, que é uma coisa que nós vamos falar depois. Bom, vamos supor que eu tenho aqui, eu vou representar os átomos por 3 ilustrações aqui, tá? Uma bolinha sem pintar, uma pintadinha de branco e a outra listradinha. Ok? Aqui eu tenho 3 átomos. 3 átomos. Certo? Cada esfera dessa representa um átomo. Quando eu
pego essas esferas e monto, né, ilustrações assim, ó, organizadas, ó, nessa forma, eu tenho aqui moléculas. Os átomos se reajuntam através de ligações químicas, que é a matéria, tá, de próximas aulas também, aqui nós. Eles se organizam formando as moléculas. Então aqui eu posso dizer que eu tenho 3 moléculas. E essas moléculas, tá, elas podem se organizar formando substâncias. O que é uma substância, então? A substância é a reunião de várias moléculas de mesma composição química. É a reunião de várias moléculas de mesma composição química. Notou? Notem aí, alunos. Então vamos lá. Vamos supor, vamos fazer um padrão aqui, tá? Essa esfera aqui, né, sem pintar, vai ser considerado como o elemento hidrogênio, com o símbolo H. Essa esfera aqui pintada de branco vai ser o nosso elemento como oxigênio, que o símbolo é o O. Aqui, ó, hidrogênio, oxigênio. E essa molécula aqui vai ser o nosso carbono, tá? Com o símbolo C. Bom, a gente sabe que na tabela periódica o hidrogênio tem massa 1 e número de próton 1. O oxigênio tem massa 16 e número de prótons 8. Pessoal, ao escrever numa folha de papel, o jeito certo de escrever, né, o recomendável que todos os livros didáticos trazem, né, é dessa forma: prótons embaixo e massa em cima. Na tabela periódica isso é o contrário, tá? Eles escrevem prótons em cima e massa embaixo. E nós temos aqui o carbono, que é 6 e 12, 6 prótons e 12 de massa, ok? Então isso quer dizer, tá, que essa molécula aqui, ó, de acordo com as nossas ilustrações ali, tá? Essa molécula aqui seria a molécula de H2O. Por quê? 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Ó, esse número aqui, chamado de índice, tá? Tem multiplicidade de 2, quer dizer que tem 2 hidrogênios. Onde tem 1, eu não preciso colocar um elemento neutro, tá? Então aqui é como se tivesse 1. Então é índice. Então quer dizer que essa molécula aqui seria a nossa molécula de gás hidrogênio. Então aqui eu tenho água e aqui eu tenho gás hidrogênio. Ok? Então, meus alunos, isso quer dizer que essa molécula aqui, ó, no caso dessa, vai ser minha molécula CO2, que no caso é o gás carbônico, o gás do efeito estufa. Então, baseado nisso, a gente tem uma ligeira, né, noção de como que a molécula, de como que a matéria ela se organiza e passa por suas infinitas transformações. Ela começa numa unidade básica, essa unidade básica se reúne formando as moléculas se organizam formando substâncias, e quando eu tenho 2 substâncias no mesmo sistema, eu passo a ter uma mistura. O que é uma substância pura? É a reunião de várias moléculas de mesma composição química. Aqui eu tenho uma substância. Ao adicionar outras moléculas de outros tipos aqui, de outra composição química, eu passo a ter uma mistura. Ok? Então, vamos fazer uma ilustração aqui para a gente entender melhor. Vamos lá? Bom, como nós estávamos falando, né, que a reunião de moléculas de mesma composição química me gera substância pura. Olha só, eu tenho reunião de uma molécula de uma composição química e reunião de outra molécula
de mesma composição química. Então, eu tenho reunião de... Aqui eu tenho uma substância, aqui eu tenho uma outra substância. Então, nesse caso aqui, nesse sistema, isso aqui é um sistema, tá? Alunos... Tá? O sistema, alunos, deixa eu ressaltar uma coisa importante aqui. O sistema ele pode ser aberto, fechado ou isolado. Sistema aberto, pega uma lata de tinta aberta. Eu posso trocar energia e matéria. Eu posso colocar coisas dentro da lata e posso tirar coisas dentro da lata. Eu troco matéria. Eu posso levar lá o fogo, aquecer, aumentando temperatura, diminuindo temperatura. Isso é um sistema aberto, ele troca energia e matéria. Sistema fechado, ele só troca energia, mas ele não troca matéria. É uma lata de tinta fechada, 18 litros fechado, tá? Você fecha a lata, você não pode colocar nada dentro e nem tirar nada de dentro dela. Mas você pode levá-la ao fogo, aumentar e diminuir a temperatura. Então esse sistema ele é considerado fechado. E o sistema isolado não troca nem energia e nem matéria com o meio. Você não consegue transmitir energia, alterando, diminuindo a temperatura e nem troca a matéria, nem pode colocar nada dentro, nem tirar. Então aqui vamos supor que seja um sistema isolado. O que nós temos aqui? Aqui nós temos nesse sistema, nós temos uma mistura. Ok? Uma mistura. Uma mistura. O que mais que nós temos? Uma mistura, nós temos duas substâncias. Eu posso até mais, tá? Duas substâncias puras. Posso ter 3, 4, 5 substâncias. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 moléculas. 6 moléculas. Nós temos aqui, cada molécula tem 3 átomos. Então, 3, 6, 9... 12, 15, 18. 18 átomos. E nós temos nesse sistema, três elementos químicos. 3 elementos químicos. 3 elementos químicos. Por quê? Carbono, de acordo com a nossa ilustração, carbono, hidrogênio e oxigênio, que é a nossa ilustração pintada de branco aqui, com o giz. Ok? Então, a matéria, ela se organiza em átomos, moléculas, substâncias, tá? O átomo tem a estrutura formada por prótons, nêutrons e elétrons, né? Núcleo e eletrosfera, que são regiões. No núcleo nós temos prótons e nêutrons, e na eletrosfera nós temos elétrons. Aí o átomo se organiza em moléculas, moléculas se organizam em substâncias, substâncias se organizam em misturas e assim sucessivamente. A nossa próxima aula nós vamos falar de substância pura simples, substância pura composta, mistura homogênea, mistura heterogênea. Tá? Essa aula agora não teremos exercícios, nós vamos gravar a aula 3 e aí vamos fazer um pacote de exercícios para as 2 aulas e depois daremos um feedback aí de resoluções de exercício, tá? Das 3 aulas com 10, 15 exercícios, com aproximadamente 8 a 10 exercícios no máximo, tá? Pessoal, acompanhe as aulas até o final, tá? Procure entender a contextualização, procure frisar muito aquilo que a gente fala, tentando dar exemplos do dia a dia, para que vocês possam ter uma interpretação mais racionalizada, mais contextualizada da coisa, tá? Quero encerrar essa aula de hoje com uma mensagem de um químico, nosso amigo bruxo Paracelso, grande químico da Idade Média. Ele dizia uma frase simples que tem muito impacto: não importa o produto da sua fé, os resultados serão sempre os mesmos. Não importa o produto da sua fé, os resultados serão sempre os mesmos. Não importa se você é cristão, não importa se você é budista, não importa se você é católico, não importa se você é shintoísta. Basta ter fé que produzirá o mesmo resultado. Eu acredito nisso. Um forte abraço e te vejo no futuro.